Bem, já fazem alguns meses desde a primeira vez que eu ouvi falar das polêmicas de um youtuber que eu gostava quando era mais nova, mais especificamente falando de um youtuber chamado Lucerflix, e junto com outras polêmicas eu conheci a animação dele, chamada The No Raccoon, que, pelo que eu pude perceber a internet afora, foi uma animação muito criticada e eu decidi dar uma breve olhadinha, só pra ver se é realmente tudo isso que eles estavam falando, e eu assisti o episódio piloto e pode-se dizer que não é a maior atrocidade da face da Terra, mas não é a mil maravilhas que ele mesmo havia prometido, se igualando a Hazbin Hotel e Digital Circus. E honestamente, há muitos pontos soltos que simplesmente não agregam em nada, tanto na história quanto no desenvolvimento dos personagens. E por conta disso, acabou recebendo muitas e muitas críticas de diversas pessoas que estavam apenas tentando ajudar, utilizando de críticas construtivas para isso. Mas né, quem falou levou strike. Uma coisa que me incomodou muito nessa animação foi o design dos personagens. E é estranho isso a maioria. O design do protagonista não tem diferença entre um design de figurante. A mãe dele, que era pra ser uma imperatriz, não imperadora, da parada toda, ao invés de passar uma aura nobre, ela parece aquela senhorinha Cicas de 72 anos de idade. E o restante dos personagens, se a própria história não mostrasse que eles são de fato personagens relevantes para a história, nós possivelmente os confundiria com figurantes ou personagens irrelevantes. Então, eu, como artista, nem um pouquinho profissional que sou, decidi refazer os designs dos personagens. E antes de irmos para essa parte do redesign, quero avisar que eu quero muito agregar um estilo chamado steampunk no design. Então, tentar refazer a história para fazer minimamente sentido. Aí, para quem não sabe, steampunk é o subgênero de ficção científica que se baseia em uma visão alternativa do século XIX, onde a tecnologia a vapor é a principal fonte de energia. Entenderam? Enfim, bora pro personagem. Vamos começar pelo Duca. O Duca é o nosso personagem principal. Ele, pelo menos na obra, é retratado como uma vítima da sociedade só por ser um suposto não guaxinim em uma sociedade feita por guaxinins e sofre bullying só por isso, mesmo sendo filho da fuck imperatriz, que era pra ser uma ditadora. Mas né, fazer o quê? Vindo do Lucerflix eu não duvido de mais nada, já que na série, supostamente, de The No Raccoon, o Duca é um híbrido de guaxinim com sei lá mais o que. Deve ser um cavalo. Mas enfim, eu decidi fazer ele com tanto a personalidade dele como se fosse mais fechada, supostamente misteriosa, como aqueles detetives daqueles desenhos antigos. E quanto ao estilo dele, eu deveria fazer discreto o suficiente para que, pelo menos, falando na grande maioria do tempo, não deixasse claro que ele é híbrido de alguma coisa com o guaxinim, mas que ainda assim conseguisse demonstrar que ele é de fato ele havia sofrido alguma coisa, de alguma forma, deixando claro que ele havia algo errado. Nesse universo alternativo, o Duca teria sido vítima de um experimento, por isso que parte de seu rosto era deformado, como você pode ver no design em cima. Inclusive, eu quis fazer ele com esse comando de olhos, afinal, ele é um experimento com animais. Fusões de animais nunca dá certo, principalmente quando vamos pensar em espécies diferentes sendo unidas. Quase nunca dá certo e sempre acaba saindo alguma criatura bizonha do meio. Mas enfim, esse foi o resultado e vamos pro próximo. Bem, Rose. A Rose, ela é uma personagem muito carismática, na minha opinião. E eu super acho que se trocassem ela pelo protagonista, a série seria 1000 vezes melhor, já que o Duke é claramente um self-searching do Lucerflix. E bem, na série, ela é retratada como uma menina burra, rica e burra, aquela amiga extrovertida e tal. E a única possível explicação pra isso é que o personagem principal vai ser gay. Sendo que muitos gays têm muitos amigos amigas mulheres, que são tipo best deles. Então, eu não acho que seja uma explicação muito boa. Mas enfim. No começo, a forma que ela conheceu o Duca foi a seguinte. Ela estava em um baile no Palácio Imperial, dado pela Imperatriz.
quando ela ainda estava em uma sanidade boa. E ela viu o Duca no cantinho, ninguém queria falar com ela. Ela viu o Duca no cantinho e, sendo a menina extrovertida que é, foi lá falar com ele, ficou conversando com ele, virou amigo e pronto. Melhores amigos forever. Pior que muitas amizades começam assim, mas enfim. Eu fiz ela com esse vestidinho mais simples, ainda assim bonito, já que, na minha opinião, ela super se vestiria de forma simples para poder se inteirar com pessoas de classe menor que ela. E ela seria uma menina super carismática e muito amada por muitas pessoas. E sim, ela tá usando salto, já que ela, embora ela não seja boa com salto, ela gosta. Enfim, esse foi o resultado. Espero que tenham gostado. Agora vamos para um personagem que eu fiz o redesign, que foi a Vera, a mãe do Duca, e a famosa Imperatriz Tirana. Eu quis fazer ela de uma forma muito mais elegante, como uma nobre imperatriz. Ela não estaria uma coroa, usaria exatamente uma coroa o tempo todo. Afinal, além da idade, a coroa é extremamente pesada por ser feita de metais extremamente pesados e valiosos, como ouro, enfim. Então ela não usaria uma coroa o tempo inteiro. Mas ainda assim agiria de forma nobre e digna. Claramente ela se preocupa com o Duca sendo o filho dela, mas ainda assim ela tem um certo tique quando ela fica sabendo que alguém desconfia da identidade do próprio filho ou até mesmo dela mesma. Afinal, assim como Duca, ela também já foi um experimento. E meio que ela pode se controlar muitas vezes, agindo como uma nobre rainha, mas muitas pessoas sabem da existência do boato que ela se torna insana quando perde o controle da situação. E o que é retratada nessa imagem aqui no cantinho, ela perdendo o controle da própria sanidade e ficando como uma tirana, realmente uma tirana mesmo. Ela também tem os mesmos olhos que o Duca. Inclusive, vocês percebem naquele olho deformado do Duca que ele também tem olho azul. Isso é porque a genética dela tá inserida no Duca, ao invés da genética dominante do pai dele. Mas enfim, esse foi o desenho. E o último, possivelmente. Enfim, espero que tenham gostado desses designs. Deu bastante trabalho para fazer eles, eu demorei bastante tempo. E eu já tinha feito ele já faz algum tempo já, só que, como eu disse no começo do vídeo, eu fiquei com preguiça de editar o vídeo. E o tempo foi passando, as tretas foram esfriando e eu até fiquei com um pouco de medo de postar. Mas como eu não quero desperdiçar roteiro, tempo e os desenhos, eu tô postando mesmo assim. Enfim, fiquei com esse final extremamente cabuloso.